Será que o whey protein, proteína do colágeno e as proteínas vegetais são todas iguais? Será que todas elas têm a mesma função e tanto faz qual você vai consumir? Já vou adiantar que a resposta é não e eu vou falar tudo sobre elas aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou dar alguns segundinhos para você se inscrever aqui no canal. Posso contar com a sua inscrição? É rapidinho, é só apertar aqui no botão e não custa absolutamente nada para você, mas me ajuda muito. Bom, acho que agora já deu tempo de você se inscrever, então vamos ao que interessa, porque esse assunto é de extrema importância e você precisa saber a diferença entre os tipos de proteína em pó, porque elas não são todas iguais. Nem todas têm um perfil nutricional completo, com todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, e tem proteína que vai ter função diferente da síntese muscular, que não vai contribuir para manter ou para ganhar massa muscular, mas que também vai ter funções importantes. Mas vamos começar do começo, falar da onde vem, da onde são extraídas essas proteínas, começando pelo whey protein. Esse é o mais fácil, né? Eu acho que todo mundo sabe que o whey protein vem do soro do leite, e aí tem os diferentes tipos de whey, o concentrado, o isolado e o hidrolisado. E a principal diferença entre esses tipos de whey está na concentração de proteínas e no grau de pureza em relação à quantidade de lactose. Então, o concentrado tem mais lactose, o isolado tem menos lactose e o hidrolisado tem menos ainda. As proteínas vegetais não vêm do leite, que é de origem animal, né? Então é meio óbvio, e elas são extraídas de alimentos vegetais, como ervilha, soja, arroz e também de algumas sementes, como a de abóbora e girassol. É geralmente a escolha de quem não consome alimentos de origem animal e também de quem tem alguma tolerância mais severa à lactose, que não consegue nem consumir o whey hidrolisado ou tem alergia à proteína do leite. E o outro tipo de proteína que eu vou abordar aqui no vídeo, que talvez seja mais importante de você entender como funciona, é a proteína do colágeno, uma proteína de origem animal e que é extraída da pele, dos ossos e das cartilagens dos animais. Tá, entendemos as origens de cada tipo de proteína, agora vamos falar das diferenças em relação às suas funções, como elas agem no nosso organismo e também as diferenças no perfil nutricional de cada uma, porque elas possuem propriedades diferentes. O whey protein é considerado uma proteína completa e de alto valor biológico, ou seja, de alta qualidade, porque ele possui todos os 9 aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz e que por isso a gente precisa ingerir através da alimentação. Ele é riquíssimo, por exemplo, em leucina, o aminoácido mais importante para o ganho de massa magra e para a recuperação muscular, e também é rico em triptofano, um aminoácido que age principalmente no sistema nervoso, produzindo serotonina, o famoso neurotransmissor do bem-estar, e também a melatonina, que ajuda a regular o nosso sono. Então, o whey protein cumpre muito bem a sua função de manutenção, crescimento e recuperação muscular. Agora, as proteínas vegetais merecem um pouco mais de atenção porque nem todas vão ser completas como o whey protein. Dependendo da fonte, o perfil de aminoácidos, que a gente chama também de aminograma, vai ser incompleto, ou seja, não vai ter os 9 aminoácidos essenciais e nem a quantidade ideal. Por isso que boas marcas de suplementos fazem um blend, uma mistura de diferentes fontes de proteína vegetal e também às vezes enriquecem a fórmula para complementar esse perfil de aminoácidos e se aproximar da qualidade do whey. Então a gente pode concluir que uma proteína vegetal de boa qualidade também vai cumprir o papel de manutenção, crescimento e recuperação muscular. Mas agora vamos falar da proteína do colágeno, que está cada vez mais sendo utilizada como fonte de proteínas no dia a dia, mas que tem características e funções bem diferentes do whey e das proteínas vegetais. Eu não estou querendo dizer que ela é ruim ou que você não deva consumir, porque ela tem sim funções importantes. O que você não deve fazer é substituir o consumo de outras proteínas pela proteína do colágeno. Ela pode entrar na sua meta de proteínas como um complemento, mas não como a maior parte ou como a fonte principal de proteínas no seu dia a dia. E por quê? Porque ela não é considerada uma proteína completa, ela não possui todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese muscular e para outras funções metabólicas. A proteína do colágeno até é rica em alguns aminoácidos não essenciais, mas ela é pobre, por exemplo, em leucina e triptofano, aqueles aminoácidos que eu falei lá no início, quando eu estava falando do whey protein, que são essenciais para a síntese muscular e para o nosso sistema nervoso. O colágeno tem uma função muito mais voltada para a saúde das articulações, da pele, das unhas e cabelo. Ele não vai atuar como uma proteína geral que contribui para funções metabólicas e musculares como as outras proteínas. Então, resumindo, a proteína do colágeno pode ser um complemento no seu dia a dia e também pode contar na sua meta de proteínas diária, além de ser um bom suplemento, como eu acabei de falar, para manter a saúde das suas articulações, da sua pele, cabelos e unha.
Mas proteínas completas, não só como whey protein e proteínas vegetais de boa qualidade, mas principalmente comida de verdade, elas sim fornecem todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa para construção muscular, manutenção de tecidos e do nosso metabolismo. Eu sei que esse tema pode ser complexo e gera dúvida em muitas pessoas, então se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder e até o próximo vídeo.